Shalom, ou se você preferir, a graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia, vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 16, nós iremos ler do versículo 19 ao 31. Vamos lá. Lucas 16, versículo 19. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Olha só. Uma pessoa bastante notória, que vivia no luxo, extravagante, se alegrando, festejando. E versículo 20 fala que havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas. Versículo 21. E desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Então existia um homem rico e que vivia de luxo, vivia de grande, esbanjando muitas coisas, despreocupado com nada. E existia um pobre miserável que estava na porta, sofrendo, desejando comer pelo menos as migalhas que sobravam, os restos. E olha o que aconteceu no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Ambos morreram no mesmo dia. Só que o mendigo foi levado para o seio de Abraão e o rico foi somente sepultado. Versículo 23. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que possa molhar a ponta dos seus dedos na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Versículo 26. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai. Versículo 28. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Versículo 30. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Versículo 31. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não serão convertidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Olha só que interessante. Duas pessoas, 2 seres humanos, 2 seres vivos, morreram no mesmo dia. Um foi levado para a eternidade com Deus, e o outro foi levado para a eternidade afastada de Deus, a saber, o inferno. E quando chegou no inferno, Deus permitiu com que este rico, ao qual viveu de muita luxúria, viveu de muita, esbanjando muitas coisas, sem se preocupar com a eternidade, Deus permitiu com que ele visse
o mendigo lá na eternidade. E ele suplicou para Abraão, o pai deles. Os judeus têm como Abraão como pai. Por isso que eles viram Abraão. E suplicou para que Lázaro pudesse molhar pelo menos a ponta dos dedos, para que pudesse refrescar, porque ele estava num grande tormento. Veja bem, olha quando ele quis ser aliviado. Somente quando estava lá no tormento. Somente quando estava lá no inferno. Muitas pessoas vivem, hoje em dia, despreocupada com a sua vida e vivendo de modo que está levando ela para a condenação. E não se preocupa com a eternidade dela. Vive somente o dia, vive somente aquilo, vive pensando somente no que lhe agrada, vive somente pensando no que dá prazer e esquece da eternidade. E veja que ele pediu que pudesse refrescar ele, só que não pôde ser refrescado, não pôde ser aliviado. Pediu então para que enviasse o Lázaro até a casa dos irmãos, para que eles vissem o testemunho de Lázaro e se convertessem, se arrependessem da vida promíscua, da vida arregalada, sem preocupação com a eternidade. E também não foi permitido que fosse o irmão enviado lá a Lázaro, e que Lázaro fosse enviado aos irmãos deles para que os irmãos fossem arrependidos. E ele fala que se eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm as leis, que eles ouçam a palavra e se arrependam. E ele falou, não, pai Abraão, mas que se fosse alguém que se ressuscitasse dos mortos e fosse até lá, eles iriam se arrepender. E Abraão disse, se eles não ouvir os profetas e as leis e não se arrepender, como é que eles vão se arrepender vendo alguém se ressuscitar? Veja bem, Jesus Cristo já ressuscitou. O que falta para nós? Eu me coloco também. O que falta para nós nos arrependermos e vivemos de uma forma que agrada a Deus? O que está faltando para você se arrepender? Crê em Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. O que te falta para você abandonar uma vida sem compromisso com a eternidade? Tenha compromisso com a eternidade. Não fique pensando somente no dia a dia. Pense na eternidade. Reflita sobre essa parábola. O inferno é real e a eternidade também é real. Eu quero viver com a eternidade com Deus. Eu não quero viver numa eternidade no tormento. Por isso eu quero me arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar a face de Deus e nos arrepender. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja todos vós. Amém. Deus te abençoe.